as duas funções. Nesse caso, elas são ditas equivalentes. Como a gente também falou na aula passada, a gente obtém funções equivalentes através de simplificações de uma álgebra que é adequada aos circuitos que utilizam os sistemas binários, chamada de álgebra booleana. Tá? Aí a gente já falou que, em relação ao matemático Boole, que propôs esse tipo de álgebra, então a gente vai ver hoje, tá, as principais, pessoal, e mostrar para vocês naquele site de circuitos que a gente viu, mostrar para vocês as principais identidades da álgebra booleana, ok? Então, você tem aqui, com essas identidades, você pode sim simplificar circuitos, de forma que você tenha menor número de portas e sejam funções, por exemplo, se a partir de uma função mais complexa, simplifica os circuitos e obtém uma função mais simples, a partir do mesmo circuito, você vai ter circuitos que a gente chama de equivalentes. Ou seja, os dois circuitos, o original e o resultante, vão ter tabelas verdades iguais, tá? E certamente o resultante simplificado, como o nome já diz, ele vai ser simplificado, você vai ter menor número de portas, você vai ter menor retardo, menor delay em relação a esses circuitos, em relação aos sinais, de forma que você consegue otimizar, tá, o projeto desses circuitos, certo? Então, essas funções, essas identidades, não é nem essas funções, desculpa, essas identidades da álgebra booleana vão ajudar, vão auxiliar, é uma ferramenta também para poder simplificação de circuitos, simplificar os circuitos. Outra ferramenta que a gente vai ver, se der tempo nessa aula, se não, na próxima, são mapas de Carnot, tá? Mapas de Carnot vão ser estruturas matriciais que vão fazer com que você tenha uma função originalmente escrita com x variáveis e você tenha uma função resultante com uma quantidade menor de variáveis, tá? Então, o mapa de Carnot vai ser mostrado na sequência de identidade da álgebra booleana. Ok, então, inicialmente, a primeira lei, vou mostrar só algumas e depois demonstrar outras, tá, pessoal? É a lei da identidade, e tem duas formas, forma AND e forma OR. Na forma AND, por exemplo, AND, um A qualquer, A é uma variável, que pode assumir valor 0 ou 1, tá? Então, na forma AND, AND A vai ser igual a A. Na forma OR, 0 ou A, ou seja, 0 mais A ou A, o mais seria dito como OR, certo? Igual a A. Então, é função identidade. Lei do elemento nulo seria 0 AND A, 0 AND A, vai ser igual a 0. Qualquer que seja A, seja 0 ou 1, vai ser igual a 0. 1 AND A, 1 ou A, desculpe, vai ser igual a 1, qualquer que seja A, 0 ou 1. Lei do idempotente, A AND A vai ser igual a A, tá? Então, A AND A é igual a A, e A ou A mais A, igual a A. Lei do inverso, A AND A barra, forma AND, né, igual a 0. E forma OR, A ou A barra, vai ser igual a 1. Lei comutativa, A AND B é igual a B AND A. É só trocar os sinais de entrada. E A ou B é igual a B ou A, certo? Lei associativa, na forma AND, A AND B AND C é igual a A AND B AND C. E a lei na forma OR, A ou B ou C é igual a ou B ou C, tá? Tem ainda a lei distributiva, A na forma AND, A ou B AND C é igual a ou B AND A ou C. E A AND B ou C é igual a AND B mais
A e de C. Se vocês lembrarem, foi essa lei aqui, tá? Da forma ou, que a gente usou na expressão passada. Então, vamos mostrar aqui. A ou AB ou AC é igual a B ou C, ok? Então, seria mais ou menos isso aqui. A, N, B ou C, A, B ou A, C. Lei de absorção em Morgan a gente vai demonstrar para vocês, ok, pessoal? Vamos mostrar agora algumas expressões, só uma retificação, que na própria tabela tem aqui, lei de Morgan, A N, B, como se fosse a barra, N, B barra, não, é A N, B barra, junto, é igual a Professor, barra, oi, pode falar. professor, Pode falar. desculpe. Por gentileza, a aula pode ser gravada? Pode ser gravada. Só que tem um detalhe, como eu falei, eu não vou poder manter essa aula por muito tempo gravada, porque ela ocupa em torno de, quando fica, em torno de uns 200 mega, mais ou menos. Então, como eu tenho 5 aulas por semana, digamos, o número de armazenamento, a quantidade de armazenamento seria muito, muito grande, tá? Só, por exemplo, uma semana chegaria próximo a 1 giga. Então, assim, eu posso gravar, com o que eu falei, desculpe, pode repetir a pergunta? Eu posso gravar, mas, assim, daqui a uma semana eu vou Arturo ter que Jiménez. descartar. Entendeu, Arturo? Só lhe explicando. Posso gravar. Mas Sim, daqui eu a uma entendo. semana, aproximadamente, eu teria que descartar por esse motivo. Certo? Ou seja, ficaria disponível em torno de uma semana. Deixa eu botar aqui. Eu posso gravar e ficar armazenado no meu computador. Oi? Fica Todos armazenado no estão meu com... computador. Tudo bem, pode ser. Na verdade, quando grava, vem para mim. Aí você pede autorização para ver. Quando você vê, você pode baixar e armazenar no seu computador. Ok? Todo mundo concorda em gravar, pessoal? Tranquilo, pode gravar. Sim, professor. Tranquilo, professor. Tá, tudo bem. Então, assim, eu vou gravar, deixo quem se interessar pode pedir, solicitar, depois de uma semana eu descarto, tá? Só. Quem quiser gravar no computador, tudo bem, pode ficar à vontade. Isso. Então, vamos lá. Continuando, onde estávamos aqui. Então, só retificando, tá? Aqui a lei de Morgan, onde tem A barra, B barra, onde está meu mouse, A barra, N, B barra, é igual A barra mais B barra. Então, o certo seria AB barra igual a barra mais B barra, certo? E na forma ou seria A barra mais B barra igual a barra N B barra. Então, o certo seria A mais B barra, tá? Igual a barra B barra. Só uma correção dessas duas expressões aqui, ok? Então, deixa aqui no slide separado. Só um detalhe, esse material vocês têm no Moodle, tá? Todo ele está no Moodle. Todo o material está no Moodle, que a gente está falando hoje. Como todas as aulas que a gente tem falado, está no Moodle, tá, pessoal? Então, vocês podem tranquilamente acessar durante, caso alguém tenha perdido alguma aula, não tem problema. Bom, vamos começar a mostrar algumas expressões da identidade da álgebra booleana, tá, pessoal? Então, aqui, x, n ou 0 igual a 0, independente se seja x, 1 ou 0. Vamos entrar aqui no circuito digital. Acho que vocês só estão vendo eu vou desabilitar, tá? Espero que não dê problema. A apresentação, que eu tenho que... E vou habilitar para a tela inteira, para vocês terem acesso ao circuito, ao meu site, ao site que eu estou vendo, tá? Vou parar a apresentação e vou habilitar para a tela inteira. Vamos lá.
Está aparecendo. Tá vendo, pessoal, a tela do simulador? Sim, professor. Sim, dá para ver. Tá. Vou só fazer uma coisa aqui para diminuir o número de janelas abertas. Eu vou... Aqui. Então, vamos lá. A primeira identidade que mostra seria x de 0 igual a 0 de qualquer forma. Então, vamos lá. X de 0. Tá? X de 0. Pronto. Sendo 0 um dos lados, tá? Então, se eu botar x igual a 0 ou x igual a 1, vai ser sempre a saída aqui, então, vendo 0, tá? Primeira identidade que a gente mostra. Ok, pessoal? Se tiver alguma dúvida, podem falar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. A gente vai mostrando um por um. X de 1 igual a x. Então, vamos lá. X de 1. X de 1 igual a x. Algumas coisas são óbvias, né? Mas é importante vocês verem para a gente fechar esses conceitos. X de 1, vamos lá, output. Então, 1 aqui é igual a x. Então, x é 0, a saída é 0. Xx for 1, a saída é 1, tá? Então, x de 1, como está mostrando aqui, todo mundo está acompanhando, né? Sim. X de 1, o que vai ser igual a x. Então, se x é 0, a saída é 0. Se x for 1, a saída é 1. Esses são o que a gente já mostrou ali antes. Só que a gente está demonstrando... Se eu tivesse presencial, eu fazia uma tabelinha verdade, mas também com esse circuito eu acho que está ajudando bastante. Tá? X de x igual a x. Mesma coisa. X de x igual a x. X de x... Ok? Vamos lá. Vamos lá. X de x é igual a x, ou seja, se x for 1, a saída é 1. Se x for 0, a saída é 0. Tá? X de x é igual a x. Ok, pessoal? Certo. Certo, professor. X de x barra igual a 0. Todas essas identidades estão aqui nessa tabela. Tá? Só a gente está fazendo algumas, não são todas, mas algumas. X de x barra igual a 0.
Então, vamos lá. X em x barra. Vou botar aqui. X e x barra. Vou botar aqui a saída. Então, x em x barra, se x igual a 1, é 0, se x igual a 0 é 1. Ou seja, independente do que for x, x de x barra é igual a aqui, 0, tá? Então, x de x barra, vou botar aqui igual a 0. Como a gente falou, x de x barra sempre vai ser 0. Ok? Então, vamos lá. Agora vamos com portas AND. Esse teorema é simples, pois 0 acrescentado a alguma coisa não afeta seu valor, tanto a adição regular quanto a operação OR. Então, x ou 0 é igual a x. X ou 0 é igual a x. X ou 0. Vou botar aqui x ou 0. Essa é uma saída, professor. Desculpe. Eu que tô... Desculpe, pessoal. É porque eu vi aqui tudo... X ou 0 é igual a x. Cadê aqui? Aí, aqui x. Tá? Vou deixar isso aqui 0, tá? E aqui saída. Então, x ou 0 é igual a x. Ou seja, se x é igual a 0, a saída é 0. Se x for igual a 1, a saída é sempre 1. Tá? Então, x ou... Ok? Vamos lá. Se esse teorema confirma que se uma variável é combinada com 1, usando sua operação U, o resultado é sempre 1. Então, 0 ou 1 é igual a 1 e 1 ou 1 é igual a 1. Então, x ou 1 é igual a 1. X ou 1 é igual a 1. Ué? Os às vezes tem isso. Vamos ver. Input. Então, como era o teorema, deixa eu ver. X ou 1, botando 1, vai ser igual a 1, dependente de qualquer coisa, tá? Então, aqui botando 1. Então, aqui, sendo 0, a saída é 1. Sendo 1, a saída é 1. X ou 1, o resultado vai ser 1. Ok? Mesma coisa aqui, esse teorema pode ser comprovado através da verificação para ambos os valores. 0 ou 0 é igual a 0, e 1 ou 1 é igual a 1, tá? Então, x ou x é igual a x. Então, vamos fazer aqui, não precisa nem, deixa eu ver aqui, não tem nenhuma modificação, é só a gente mudar aqui o x, né? Então, vamos botar mais uma porta.
aqui vai ser... Tá. Então, como era a x ou x igual a x. Então, aqui. Vamos lá. X ou x, por exemplo, se o x for 1, vai ser 1. Se x for 0, igual a 0. X ou x igual a x. Ok? E esse teorema pode também ser provado similarmente e facilmente. X ou x barra sempre vai ser 1. X ou x barra vai ser sempre 1. Faltou aqui o porta negativa. Opa. Fiz um... Deixa eu apagar aqui. Vou ter que... Vou desfazer isso aqui, pessoal, para não ter que mexer em tudo. X ou x barra. Tá? Então, vamos lá. Qual a expressão? X ou x barra sempre vai ser 1. Se x for 1, vai ser 1. Se x for 0, vai ser 1. Dependendo do valor de x, x ou x barra vai ser sempre 1. Tá, pessoal? Então, essas expressões parecem simples e são, mas quando você coloca numa forma mais complexa, expressões mais complexas da álgebra booleana, você consegue simplificar essas expressões mais complexas para expressões mais simples. Ok? De uma forma tranquila, sem nenhum atropelo. Então, aqui a gente provou x mais x barra ou x barra igual a 1. Agora, existem outras demonstrações de outras leis que são importantes também. Por exemplo, a comutativa, x ou y é igual a y ou x mais y é igual a y mais x. Tá? 0 ou 1 é 1 ou 0, ou 1 ou 0 é igual a 0 ou 1. Tá? Se você fizer 0 ou 0 é igual a 0 ou 0, 1 ou 1 é 1 ou 1. Então, não teria nenhuma modificação. O mesmo vale para a forma AND. Então, x ou y é igual a y ou x. Então, x ou y é igual a y ou x. 0 AND 1 é igual a 1 AND 0. 0 AND 0 é 0 AND 0. 1 AND 1 é 1 AND 1. Então, não tem muita modificação. Mesma coisa aqui, x ou y mais z é igual a y mais x mais z. Tá? Ou x mais, ou y ou z. E x AND y AND z é igual a x AND y, desculpe, AND z. Ou x AND y AND z. Tá? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida Tudo nisso? certo. Tudo certo? São demonstrações, tá? Como é que se diz? Identidade da álgebra booleana. E parece simples, como eu disse, parece simples, mas muitas vezes a gente vai usar elas para poder simplificar circuitos. E esse é o nosso objetivo nessa etapa.
que você tem circuitos mais complexos e como você vai obter circuitos mais simples. Ok? Então, continuando. Primeira lei de Morgan forma OU, tá? Primeira lei de Morgan forma OU. Então, por exemplo, isso aqui é a demonstração. A gente já mostrou para vocês. A ou B barra é igual a barra N B barra, tá? Como é que a gente prova que isso é verdadeiro? Então, se você fizer por todos eles sendo colocado mais um termo, mais um N, A ou B barra, N A ou B, é igual a barra B barra, N A ou B, tá? O mesmo termo de um lado direito é o mesmo termo do lado esquerdo. Então, você tem A ou B barra, N A ou B, quem é isso aqui? Quem é isso aqui, pessoal? A ou B barra N A ou B, a gente vai lá para a lei do inverso. Se vocês quiserem, vocês podem baixar o material no Moodle, como eu falei para vocês. Tá? Vocês podem ir acompanhando no Moodle, que tem lá a tabelinha que a gente mostrou agora há pouco, a tabela aqui anterior. Para a gente não ter que voltar e termina passando, tá? Essa tabela aqui. Então, podem ver lá deixa eu ver aqui, tá. Pode ver no material do Moodle, tá lá. Então, A ou B barra, N A ou B, seria a mesma coisa da lei do inverso forma N. A, N, A barra, igual a zero. A, N, A barra, igual a zero. Então, você substitui aqui por A barra por A, certo? A ou B ser igual a uma variável A, um e o outro vai ser zero. E aí você tem A barra, B barra, N A e a barra B barra, N B, certo? Aí você tem a lei distributiva, tá? Então, quando você tem, na forma U, quando você tem A, N, B ou C, tá? É igual a N A mais a N B. A N C, desculpe. A N B mais a N C. Então, aqui vai ser, por favor, acompanhe, pessoal, na tabela, para ficar mais fácil. A barra B barra, N A, ou a barra B barra, N B. Tá? Então, uso aqui a lei do inverso, né, que a gente falou, na forma N, e distributiva na forma O. Então, lei do inverso para ser zero o resultante aqui, distributiva para chegar a esse resultado aqui. Então, você tem A barra B barra NA igual a barra B barra NB. A gente pode fazer a comutativa aqui. Então, A barra B barra A vai ser A barra A B barra, certo? E aqui, A barra B barra B vai ser A barra B barra B, mesma coisa. Então, quem é a barra A? A barra A, pela mesma lei do inverso, a gente vai ser igual a zero. Esse termo aqui vai ser igual a zero, porque a barra NA vai ser zero. E zero, e lembra que zero, lei do elemento nulo, N de qualquer coisa, vai ser igual a zero. Lei do elemento nulo, zero, N de qualquer coisa vai ser igual a zero. A mesma coisa que B barra B é zero. Zero N de A barra, zero N de qualquer coisa vai ser igual a zero. Então, aqui é zero ou zero. E zero ou zero, quanto é? Aí a gente tem, pela lei da identidade, zero ou A é igual a A. Ora, se A é igual a zero, zero ou zero é igual a zero. E zero é igual a zero. Então, a gente consegue demonstrar a lei de Morgan, tá, da identidade da álgebra booleana em sua forma OU. Ok, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Não, professor, Não? tá aí. Tudo certo aqui. Tudo bem, né? Bom, então vamos lá.
Vamos para a próxima demonstração, tá? Lei de Morgan em sua forma end, tá? Então, AB barra é igual a barra ou a B barra, a barra ou B barra, ou então a barra mais B barra, vamos colocar assim, tá? Aí a gente faz AB barra mais AB é igual a barra mais B barra mais AB, ou seja, você acrescentou o mesmo termo em ambos os lados, para não haver nenhuma diferença, tá? Então, pela lei do inverso, o que é que diz a lei do inverso, pessoal? Na forma U, A mais a barra é igual a 1. Pode dar uma olhadinha na tabela. A mais a barra é igual a 1, na sua forma 1. Tá? Então, esse 1 seria esse 1 daqui. A mais a barra seria 1. Aí, do outro lado, a gente vai ter a barra mais B barra mais A, mais a barra mais B barra mais B. De onde vem isso? Lei distributiva na sua forma end. Vejam a tabela. Lei distributiva, eu vou mostrar porque essa é um pouquinho, tem um pouquinho. Lei distributiva na sua forma end, certo? Você vai ter lá o termo lei distributiva na forma end, você vai ter A mais B de C igual a B mais AC. Só que quem é A considerado ali? A barra mais B barra a gente considera como se fosse A, o A. E o A end B, o BC. Então, A ou B end C vai ser A mais B end A mais C. Então, aqui, deixa eu ver. Vai ser aqui, considerando o A barra mais B barra igual a A, certo? Aí diz mais BC, lá no original, né? Aqui o BC é o AB. Então, quem vai ser? A barra mais B barra mais A, end A barra mais B barra mais B. Seria a distributiva na sua forma end. Tá? Aí a gente vai começar a desenvolver. Essa foi a parte, assim, que vocês precisavam ter mais atenção. O resto é desenvolver. Aqui a gente viu que é 1, então seria 1 igual A barra mais B barra, aliás, A barra mais A, desculpe, A barra mais A, quanto é, pessoal? A barra mais A, a gente sabe que é 1. Vai ser lei do inverso em sua forma ou, tá? A barra mais A igual a 1. Tá? Mais B barra. A barra mais A é 1. E aqui, B barra mais B é igual a 1 também. Então, fica 1 mais a barra. Aí, desenvolvendo, continuando desenvolvendo. 1 mais alguma coisa, tá? 1 mais alguma coisa. 1 mais A, lei do elemento nulo. Lá na tabela. Lei do elemento nulo. Forma ou. 1 mais A é igual a 1. Então, 1 mais qualquer coisa, o A, vai ser igual a 1. 1 mais qualquer coisa, aqui o A, vai ser 1. 1 end 1, aí você tem lei da identidade na sua forma end. 1 end 1 vai ser 1. Então, 1 é igual a 1. Ok? Ok, pessoal? Tudo certo, professor. Tudo certo? Vamos lá. Então, vamos embora. Mais uma demonstração dos teoremas, né, na sua lei da absorção e sua forma U. Só a gente vai demonstrar, desculpe, a forma U. Vocês podem fazer em casa, se quiser, a forma N. Então, lei da absorção. O que é que diz a forma U? Vou mostrar para vocês.
Lei da absorção, forma O, A mais B, AB, desculpa, é A mais AB igual a A. Ou A igual a A mais AB, tanto faz. A mais AB igual a A. Então, vamos lá. A igual a A mais AB, certo? Então, como é que a gente pode reescrever isso aqui? A é igual a A. O A pode ser escrito como A em de 1. Por quê? A em de 1, qualquer coisa em de 1 é qualquer coisa. Então, A em de 1 é A. Então, A pode ser igual a em de 1, mais AB. Então, a gente usa a lei da identidade na sua forma AND. A é igual. Quem é 1? 1 pode ser escrito como que? Como A mais a barra. No caso, A mais a barra, B mais B barra, C mais C barra, qualquer variável, mais o complementar dela vai ser igual a 1. Isso está conforme a lei do inverso, sua forma OU. Tá? Então, A1 pode ser escrito como B mais B barra. 1 pode ser escrito como B mais B barra igual a AB. A igual. Aí a gente vai também na distributiva em sua forma OU. Sua forma OU. A, N, B. Vamos voltar ali só para vocês recapitularem. Distributiva em sua forma OU. Distributiva em sua forma OU. A, N, B ou C é igual a A de B mais A de C. Então, A de B ou B barra mais AB. Então, é a mesma coisa de AB mais AB barra, mais AB. Distributiva na forma U. Aí a gente tem, isso tudo é manipulação só. A gente pega os dois, isso vai ser também a lei, eu não coloquei, mas seria também a lei comutativa que você pode fazer o inverso. O inverso não, as trocas entre os termos. A ou B barra mais AB fica AB mais AB mais AB barra, tá? Então, A igual a quem é AB mais AB? Quando a gente fala quem é A mais A, é igual a A. Está lá na lei do idempotente, forma OU. A mais AB é igual a AB mais AB barra. AB mais AB barra, quem é? Aí a gente vai usar AB mais AB barra, bota A em evidência, fica B mais B barra. Faltou colocar aqui que seria a lei da desculpe, lei distributiva, certo? Onde você põe A em evidência, B mais B barra. B, só que quem é B mais B barra? B mais B barra é a mesma coisa de A mais A barra nas identidades, que é igual a 1. Lei do inverso, sua forma U. B mais B barra é 1. A em de 1, que é A em de 1 é igual a A. Lei da identidade, forma N. Então, A é igual a A. Okay? Então, a gente chegou aqui à conclusão que A é igual a A mais AB. Ok, pessoal? Já foi lá. Sim, professor. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando nossa jornada, a gente tem outras formas de exprimir a mesma coisa, tipo as leis de Morgan aqui e outras símbolos alternativos para algumas portas, not end, not ou, end e ou. Por exemplo, a B barra, lembra que eu falei que estava errado lá, né, na tabelinha. Então, a B barra, quem é? A B barra igual a barra mais B barra. Então, vamos lá voltar. De onde vem isso? A B barra, que eu falei que estava errado. A B barra junto é igual a barra mais B barra. Então, é o que está aqui, que eu falei para vocês, tá? Para corrigir. A B barra é igual a barra mais B barra. A ou B barra, A ou B barra é igual a barra N B barra. A ou B barra é igual a barra N B barra. Então, a barra N B barra. Estão vendo aqui o inverso, né? O inversor. Ok?
Isso aqui seriam as leis de Morgan, AB barra e A mais B barra. Agora aqui, ANB, AB, é igual a barra mais B barra, barra. A barra mais B barra, barra. Que é esse símbolo aqui. Então, para vocês verem, por exemplo, quando você usar uma barra aqui na entrada, B barra aqui na entrada, tá? A barra B barra aqui na porta N, na porta U. E A ou B é igual a barra NB barra, barra. A barra NB barra, barra é igual a ou B. Ok, pessoal? Esse aqui eu vou deixar, se vocês quiserem, por exemplo, esses aqui são as leis de Morgan, a gente já demonstrou. Mas esse daqui, se vocês quiserem fazer de curiosidade no simulador, podem fazer. Acharia até interessante sempre vocês praticarem, tá, pessoal? Para irem vendo como é que faz. Só um detalhe, a gente vai começar, quando fizer, digamos, mais perto da prova, que eu vou marcar já hoje com vocês, eu quero... a gente vai começar a pedir um circuito para vocês fazerem, certo? Então, eu estou vendo onde é que a gente vai chegar para pedir um circuito para vocês elaborarem. Um detalhe, a prova, em tese, seria dia 2 de abril, mas 2 de abril é Sexta Santa, tá? Podemos fazer a prova dia 9 de abril? E, pessoal, podemos fazer nossa prova dia 9 de abril? Tranquilo. Sim, professor. Por mim, tudo bem. Pronto, então a gente vai ter a aula de hoje, dia 19, 26, dia 2 é feriado, né, de Sexta Santa, e dia 9 a gente faz a prova. Ok? Então a gente vai fazer a prova dia 9 de abril. Ok? É só uma dúvida, alguém está com o calendário aí da UFAL? Que eu não estou com ele em minha mente, assim, nem estou lembrando, nem estou à mão. Alguém está com o calendário aí fácil? Eu tô não, professor, aqui. Eu vou abrir ele aqui, professor. Tem como abrir? Porque eu queria tirar uma dúvida, assim, até para a gente fechar a data. Tô com ele aberto aqui. Está com ele aberto? Quando é que acaba o semestre? É começo de junho? O semestre... prazo final para a digitação da B1 é dia 9 de abril. Certo. Dia 9, então a gente vai ter que passar um pouquinho. Dia 9 a gente faz, eu digito na outra semana. Encerramento do semestre, 5 de junho. Então é junho. Então, enfim, eu estava na dúvida se ia até começo de junho ou final de junho. Tá entendendo? E a dúvida era essa. Então a gente tem que fazer realmente ela no começo de abril, mês dia 9. Dia 2 seria o ideal, né? Mas dia 2, como a gente sabe, é feriado. Então a gente vai ter que fazer dia 9. Tá, pessoal? Beleza. Certo? Tudo bom. Tranquilo. Então fica marcando. Porque assim, dia 2 seria dia 2, uma semana antes, a gente já botaria as notas, mas aí não tem como colocar, porque também fazer dia 26 é muito em cima. A gente tem que terminar alguns assuntos, né? Então, dia 9 de abril, certo? Vamos lá? Vamos continuar a nossa jornada. Então, tabela verdade para a função SHO, o SHO, né? O exclusivo. Então, 3 formas de você representar a função SHO, tá? Aqui a tabelinha da SHO. Então, você tem a combinação AB 00, 01, 10 e 11. Aí você tem o resultado da SHO. Em resumo, quando elas são diferentes, a saída é 1. Quando elas são iguais, a saída é 0. Tá? Uma das representações a gente vê constantemente. Eu vou falar para vocês, eu queria que as outras vocês dessem uma testada. Ou seja, testada como? Na tabela. Vocês podem fazer esse circuito aqui, tá? Lá no simulador, vocês têm portas not end, se não falha a memória, vamos só verificar aqui. Not end e not o, tá? Not end, not o, ou seja, é só colocar, eu peço que vocês façam. Certo? Então, a gente vê muito a barra B mais a B barra. Então, essa representação a gente vai usar mais comumente para a função SHO, que é igual a barra B mais a B barra. É uma porta SHO. Ok? Essas duas representações também são utilizadas. Essa é a mais comum, a primeira, letra A. Letra B, cadê?
A letra A é a tabela, desculpa. A primeira, que é a letra B, a C e a D são usadas, mas a mais comum é essa. Mas eu peço que vocês façam em casa também, para poder verificar que realmente sai essa tabela verdade, só isso. Não precisa de muito experimento, não, é só verificar que essa tabela verdade é... Licença, um momento. A porta Shaw, como que ela funciona? Para dar valor positivo. Como funciona? Como assim? Você pode repetir? Para ela dar um valor positivo. Como que ela funciona, a porta Shaw? Sim, esses são diferentes. E se forem 3 entradas, não funciona? A porta Shaw? Não tem 3, mas foi isso que a gente falou, acho que na segunda aula, ou na primeira, não, acho que foi na segunda. O número de entradas da porta Shaw é só 2. Eita mesmo. Aí a gente falou também na segunda aula, acho que foi na segunda, que na primeira foi sistema de numeração. Na segunda aula a gente falou que o máximo que a gente vai considerar da porta AND e OR seriam 8. Vocês viram por quê? Tem lá, aí eu não vi quem perguntou. Quem perguntou, dê uma olhadinha no material, tá? Na semana 2 que tem lá, eu fiz um print do livro dizendo que para a porta NOT AND e NOT OR, o máximo que são considerados são 8 entradas. Então, você pode considerar, na verdade, você tem um número ilimitado, mas o máximo, em termos práticos, são 8. Então, a gente vai considerar 8 entradas. Aí, a gente falou nessa mesma aula que porta Shaw só são 2. Ok, pessoal. Então, vamos continuando, tá? Vamos falar de outra forma de simplificação de circuitos, que são os mapas de Carnot. O que são mapas de Carnot? Na verdade, é uma forma de representação das funções booleanas, em que você pode, de forma, nessa representação, simplificar essas funções, tá? Simplificar essas funções. Então, você pode, graficamente, representar essas funções e, através de formas que a gente vai mostrar a vocês, de quais situações a gente vai mostrar a vocês, vocês podem simplificar, fazer a simplificação dessas funções. Então, o mapa de Carnot é a forma de representação de uma função booleana com um pequeno número de variáveis. Então, normalmente, a gente considera de 4 a 6. Na verdade, de 4 a 6, normalmente, mas você pode ter até 2 variáveis, como a gente vai mostrar aqui embaixo, 3 variáveis, tá? 4, 5 ou 6. Mas com 2, 3 e 4 é o que a gente usa mais, mas também, obviamente, pode usar 5 ou 6. Quando fala 5 ou 6 variáveis, só para vocês entenderem, são 5 variáveis ou 6 variáveis de entrada. 5 ou 6 variáveis de entrada, tá? Então, o mapa consiste em uma matriz de posições. É uma representação gráfica, uma matriz de posições, onde você vai colocar, digamos, cada termo da função ser representada dentro do mapa. Cada termo da função tem e deve ser representado dentro do mapa. Quando você faz a visualização dessa função dentro do mapa, você vai visualmente mesmo, e aí algebricamente depois, visualmente, algebricamente, algumas pessoas gostam de fazer direto, eu já aviso de antemão, na prova pode fazer direto? Pode fazer direto. Só que, eu já estou respondendo em relação à prova, tá? Só que o que é que acontece? As pessoas que fazem direto, às vezes acerta, ótimo, tá? Eu boto lá o certo, às vezes erra. Então, quem faz direto na prova e erra, eu não tenho como considerar, porque eu não sei o raciocínio da pessoa, tá? Não sei o que é que foi feito. Então, assim, se a pessoa coloca os cálculos e eu vejo por que errou, eu ainda tenho que considerar alguma coisa, tá? Tento considerar alguma coisa. É só uma dica. O mapa, então, se perguntarem, pode fazer direto? Pode. Só que tem esse porém, né? O mapa consiste em uma matriz de posições representadas as possíveis combinações de valores das variáveis de entrada binária. Quando diz variável binária, seriam as variáveis de entrada binária. Para uma função de 2 variáveis, tem um mapa de 4 posições. Por que 4 posições? Você tem 2 variáveis, você tem 4 possibilidades. 2 elevado a 2, 4 possibilidades. Então, você tem 3 variáveis, você vai ter um mapa com 8 posições.
Você tem 4 variáveis, você vai ter um mapa com 16 posições e assim por diante. Então, 2 variáveis, você tem 4 posições. Então, por exemplo, uma função f igual a b barra mais a barra b. Isso aqui é uma função short, tá? Que a gente viu agora, a b barra mais a barra b. Então, você vê na posição, aí você tem as posições 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Aí vocês podem também me perguntar por que tem 1, 1 primeiro do que 1, 0, que normalmente é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, tá? Porque o 1 é primeiro. Aí a gente vai ver porque vai obedecer o código de Gray, tá? Depois a gente vai entender daqui a pouquinho mais. Então, você tem a função f é igual a b barra, aí onde vai ter o a b barra, o a b barra seria o a igual a 1, b barra seria 0, seria a representação aqui 1, e a barra b, então o a seria 0 e o b 1, o a seria 0 e o b 1. Então, essas duas representações, essas duas posições vão representar a função f, tá? Nesse caso aqui, você praticamente não admite nenhuma simplificação da função, não tem como simplificar essa função em particular. Funções com 2 variáveis, outras funções com 2 variáveis podem ser simplificadas facilmente. Então, vamos lá. Função de 3 variáveis, a representação é um arranjo de 8 posições. Então, a gente já não tem mais 4 posições, que seria 2 a segunda. A gente vai ter 8 posições, 2 a terceira, tá? Então, aqui, aí você diz como vai ser. Aqui está dando uma dica. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Esses são os termos que a gente vai ver que obedece o código de Gray, tá? E aqui, na terceira variável, você põe uma linha com ela 0 e uma linha com ela 1, tá? Então, por exemplo, a função a barra bc mais a barra bc mais a bc barra poderia ser representada desta forma. Então, a barra seria 0, 1, 0. 0, né? 1, 0 seria essa posição aqui. A barra BC seria 0, 1, 1. Então, 0, 1, 1 seria essa posição aqui, onde está o mouse, acompanha o mouse. Então, 0, 1, 0, 0, 1, 0 seria essa posição aqui, onde está o mouse, e 0, 1, 1 essa posição aqui, onde está o mouse. E a terceira termo da função seria ABC barra 1, 1, 0. Seria 1, 1 e 0. Então, seria 1, na linha 1, 1 e 0, tá? Esses três posições representam no mapa de Carnot a função que a gente viu desta forma aqui. Okay? Professor, sim. Tem alguma diferença entre o A ficar embaixo ou em cima? O A ficar embaixo ou em cima? Ah, sim, não. Você poderia botar o C, tá? O AB e o C. Poderia botar o AB aqui do lado e o C. Poderia. Mas, assim, não teria problema. No fim das contas, seria simplificado. Não faz diferença, né? Seria simplificado, tá? Entendi. Mas, assim, normalmente a gente, por convenção, coloca dessa forma, certo? Até para convencionar de uma maneira, assim, que todos possam entender melhor e ficar até em questão até de uma prova. Em termos práticos, não faria diferença, tá? Entendi, obrigado. Então, aqui, para 4 variáveis, você coloca 2 variáveis mais 2 variáveis. 2 variáveis e 2 variáveis. Então, aqui, na vertical, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Volto a dizer, esse 1 primeiro a gente vai explicar depois o código de Gray. CD, ABCD são 4 variáveis, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Então, a gente vai ter aqui 0, 0, vamos lá. A função é igual a barra B barra CD mais a B barra C barra D mais a B C barra D barra. Então, vamos representar esses 3 termos, desculpe. A barra B barra, a gente vai pegar a posição 0, 0, CD, 1, 1, tá? 0, 0, 1, 1. Então, essa posição representa a barra B barra CD. Depois, a posição A barra B barra, 1, 0. Então, 1, 0. E aqui, 0, 1.
1, 0, 0, 1. Essa posição aqui. E o terceiro termo, AB, C barra, D barra, vai dar 1, 1, tá? 1, 1, C barra, D barra, 0, 0. Então, essa posição aqui, tá? Então, essas três posições representam essa função aqui no mapa de Carnot com 4 variáveis de entrada. Vejam, uma coisa importante, todos os termos, nesse caso aqui, para a gente poder representar ela em mapas de Carnot, todos os termos têm que estar, todas as variáveis, desculpe, têm de estar em cada um dos termos. Todas as variáveis têm de estar em cada um dos termos. Ok? Veja que aqui todas as variáveis estão em cada um dos termos. ABC, aqui ABCD, ABCD, ABCD. Em suas formas, 0 ou 1, mas cada variável está em cada um dos termos. Ok, pessoal? Então, essa seria o que a gente trabalha com o mapa de Carnot. Ou seja, você vai ter, representar essas funções, desculpe, de forma gráfica, de maneira que você possa tentar simplificá-las. Como vamos simplificar, a gente vai ver agora, mas de maneira que você possa tentar fazer a simplificação delas. Tá? Então, para converter aqui algumas normas do mapa de Carnot para você fazer, para converter uma expressão booleana para um mapa, é necessário primeiro escrever essa expressão no que se chama de forma canônica, foi o que a gente acabou de dizer. Escrever a expressão no que se chama de forma canônica, cada termo da expressão deve conter cada uma das variáveis. Então, cada um dos termos da função deve conter cada uma das variáveis de entrada. O princípio é o seguinte, quaisquer duas posições adjacentes, agora é um detalhe, quando a gente fala posições adjacentes, seja na horizontal ou seja na vertical, tá? Diferem apenas uma das variáveis se duas posições adjacentes têm ambas valor igual a 1. Tá? Valor 1 igual a 1 na representação do mapa de Carnot. Então, os termos correspondentes dos produtos diferem apenas uma variável. Por exemplo, aqui. Aqui você tem duas posições adjacentes na horizontal, duas posições adjacentes na vertical. Tá? Aqui você poderia simplificar. Aqui você tem duas posições adjacentes na diagonal. Não pode simplificar na diagonal. Ou elas estão adjacentes na vertical, ou elas são adjacentes na horizontal. Na diagonal, não pode. Tá? Deixar bem claro. Então, vou fazer alguns exemplos. Então, a função f igual a barra BC, mais a barra BC barra, mais ABC barra, mais ABC barra. Então, a gente vai colocar 4 termos aqui. A barra BC, então, vai começar 0A, vai representar 1 e 1. 0, 1 e 1. Então, vai representar por esse termo. A barra BC barra, a barra vai ser 0A, 1 e 0. 1 e 0, então, esse termo está representando esse aqui. Aqui, a barra BC barra, de novo, é o mesmo termo. Tá aqui 1. E a BC barra vai ser 1 e 1, C barra 0. 1 e 1, AB, A1, 1 e 0. Então, 1, 1 e 0. Esses três você pode simplificar dessa forma e dessa forma. Porque eles estão adjacentes na horizontal e são adjacentes na vertical. Como é que você pode simplificar? E a gente já faz aqui. A barra BC mais a barra BC barra, você pode simplificar com a barra B, os dois têm a barra B em evidência, C mais C barra. Mas, aqui você tem em evidência B, C barra, são iguais, e A mais a barra, tá? Em evidência. E veja que isso tudo reflete as identidades da álgebra booleana, que a gente falou para vocês. A mais a barra. Só que, como vocês sabem, C mais C barra, pela identidade da álgebra booleana, C mais C barra, pela identidade do inverso, forma U, C mais C barra igual a 1. E A mais a barra igual a 1 também. Então, a barra B end 1, mais BC barra end 1. Só que qualquer coisa end 1 vai dar sempre essa variável, qualquer coisa. Então, aqui vai dar a barra B,
mais BC barra end 1 vai dar BC barra. Então, essa expressão com 4 termos vai ser simplificada para uma expressão com 2 termos. Ok, pessoal? Dúvidas? Professor, como é que fica o mapa do Carnot aí, com 2 termos? Aqui. Com 2 termos aqui. É o que a gente mostrou aqui. Certo. Certo? Aí não tem 3 termos não, professor? A, B e C? Não, desculpe, desculpe, eu falei com 2 termos, não, eu que me confundi. Tem razão. 2 termos estão aqui. É o que a gente já mostrou para vocês. Ah, tá. Tá? Desculpe, eu que estava vendo o final de 2 termos, eu me confundi, foi confusão minha. Desculpe, tá? Então, 2 termos finais. Mas aqui tem 3 variáveis de entrada, certo? Aqui com 4 variáveis de entradas. Um outro exemplo, A barra B, C barra D, mais AB, C barra D, mais AB, CD, mais AB barra CD. Então, você tem uma função com 4 variáveis de entrada, certo? E veja que ela está na forma canônica. Cada termo da função tem as 4 variáveis de entrada. Então, a gente vai fazer um mapa de Carnot com 2 variáveis de um lado na vertical, variando na vertical, e 2 variáveis variando aqui, mostrando sua variação na horizontal. Então, a gente vai representar cada um desses termos da função dentro do mapa de Carnot, certo? E ver como a gente pode simplificar. Então, a barra B, então vai ser 0 e 1, 0 e 1, C barra D, 0 e 1 também, 0 e 1, 0 e 1. Então, esse termo representa esse primeiro aqui, certo? O segundo, AB, C barra D. Então, 1 e 1, 0 e 1 CD, né? 1 e 1, 0 e 1 CD. Então, aqui seria esse termo, esse item daqui, esse termo aqui. Representa o termo na função. AB, CD. Então, 1 e 1, 1 e 1. Então, esse termo no mapa vai representar o termo aqui na função. Esse item no mapa representa o termo na função. AB barra, CD. Então, AB barra, 1 e 0, CD 1 e 1. Então, AB barra, CD 1 e 1. Esse item aqui no mapa vai representar esse termo aqui na função. Veja que a função tem 4 variáveis de entrada. Certo? A, B, C, D. 16 posições no mapa de Carnot, que tem 2 elevado a 4, são 16 combinações possíveis. Aí, como é que a gente pode simplificar ela? Da seguinte maneira. Aqui, nos 2 primeiros termos, a gente pode ter B, C barra D. É igual nos dois. B, C barra D em evidência, A barra mais A. Mas, nos dois últimos termos, vai ser A, CD, B barra mais B barra. Então, você consegue resumir aqui, fica B, C barra D mais ACD. Tá? Então, você consegue resumir de 4 variáveis de entrada, simplificar para 3 variáveis de entrada. Professor, Ok? Diga. se tivesse mais, na primeira função, no final tivesse mais A barra, B barra, CD também. Qual é a função? Exemplo 1 que você fala? Não, Qual? esse mesmo exemplo de F. Sim. O que é que tem? Se tivesse mais uma soma ali no final de A barra, B barra, CD. Sim, aí tudo bem. A gente, se tivesse mais uma soma, você ia tentar colocar o termo relativo à soma, mais alguma coisa aqui, por exemplo, mais alguma coisa. Aí você ia tentar colocar o termo aqui para ver se conseguiria simplificar, tá? Aí Não precisa ser um número. Esse que eu falei, ele ficaria 0, 0, 1 e 1. Aí só por ter ele na diagonal, já a função toda não dá para ser simplificada? Bom, eu tenho que ver como fica mais um termo, entenda. Na diagonal não pode. Ou você faz na horizontal, ou você faz na vertical. Você não pode juntar 2 termos na diagonal. Isso não pode, tá? Por exemplo, esses 2 aqui não poderiam ter junto. Por quê?
Porque esses dois, quando você pega na horizontal ou na vertical, os termos vão variar apenas por uma das variáveis. Nesse caso aqui, você tem a variável C aqui, 0, 1 e 1, 1. A variável AB é a mesma, para esse termo e para esse termo. A variável C é que varia. Aqui ela é 0, aqui ela é 1. Então, tem que ser ou na vertical ou na horizontal. Não dá para... Existe um caso particular, casos particulares na horizontal e na vertical que a gente vai ver daqui a pouco. Mas na diagonal não pode, tá? Mas assim, se tivesse um termo na diagonal, poderia simplificar esses 4 e deixar o da diagonal para lá também? Ou só por ter ele, a função inteira não pode ser simplificada? Não estou dizendo a função inteira. Estou dizendo que 2 termos na diagonal, veja, esses 2 estão na diagonal. Não é por isso, nem por isso a gente deixou de simplificar. Simplificou aqui, aqui e aqui. Só pode na vertical ou na horizontal, tá? Na diagonal não pode. Agora, se tivesse mais um termo, tem que ver onde é colocado esse termo para ver o que é que pode simplificar. Você tem que visualizar, justamente o mapa de Carnot permite você visualizar e ver o que é que você pode simplificar. Você não pode, assim, se tivesse mais um termo, a gente, se tivesse um termo aqui, certo? Aí a gente vai ver que 3 não pode. Aí a gente pega 2 e 2. Ou pode ver, se tivesse mais um termo aqui, seria ótimo, pegaria 4 de vez, tá? Existem algumas regras que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Certo. Tá ok? Na diagonal não pode, isso eu posso lhe garantir. Existem algumas exceções não, alguns casos em que na horizontal e na vertical você pode pegar 2 termos que não estão adjacentes, estão opostos na linha vertical ou na linha horizontal. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Eu prefiro falar na hora que eu ver, porque aí fica mais fácil, em vez da gente imaginar. Certo? Professor, daqui a pouquinho a gente vai ver. Oi, pode falar. pelo que eu entendi, tipo, esse mapa de Carnot é só um modo de a gente visualizar a função e ver onde tem formas de simplificar. Né? Porque, formas de simplificar isso. Por exemplo, isso se tiver 2, 1 na vertical, é porque ou C ou D, um é barra e outro não. Aí a gente pode simplificar, no caso, né? E justamente por isso que não pode na diagonal. Exatamente como eu disse. Veja, posições adjacentes, você tem aqui, ó. Vamos supor aqui, essas duas. O que não tem nada é só para vocês visualizarem. 00 e 01 no CD. Veja que o AB é sempre igual, 00. Tá? Uhum. Nas duas posições, 00. Então não varia nem A nem B. Vocês concordam comigo? Nessas posições adjacentes, o C não varia, é 0. Mas o D varia. Você consegue eliminar o D nessas duas posições adjacentes, por exemplo. Tá? Justamente. Já entendi. Aí, no caso, nessas duas, na vertical, você conseguiria eliminar o B. O B, tá? isso. Que o CD é igual. Aqui você consegue eliminar o D. Tá entendendo? Aí, ia ter um B e um B barra, né? Aí, quando exatamente. Você consegue eliminar o B. Isso. Aí ia dar um, né? Como... B com mais B barra é 1. Como foi feita na expressão, né? A mais A barra, B mais B barra, entendeu? Como foi feita na expressão. E depende da função e como elas estão estruturadas, né? Aí, como perguntou assim, eu estou dizendo, isso é certo. Sempre na horizontal, adjacentes, e sempre na vertical, adjacentes, posições adjacentes, você pode simplificar. Na diagonal, não. É só você olhar e você dizer por quê. Olha aqui. Vamos pegar uma diagonal aqui, tá? Veja, aqui variou. O primeiro, o AB variou, 00 e 01. E variou a variável C, D, desculpe. Então, varia duas variáveis. Então, você não tem como fazer uma simplificação direta. Tá? Só isso. É questão da identidade da álgebra booleana mesmo. Agora, isso aqui, pessoal, que eu vou dizer, volto a dizer, prestem atenção, porque é importante. É importante. Ô, professor. Porque muita gente erra nisso. Diga. Uma dúvida sobre o slide passado. Por que não poderia colocar o D em evidência, no caso? E simplificar um pouco mais? Qual? Dúvida de quê? Dúvida de quê? Nesse último slide que você estava. Sim, mas eu não entendi a dúvida. Qual é a dúvida? No B, C barra D e mais A, C, D, por que não pode colocar o D em evidência? A, B barra, aonde é isso? No final, já no resultado. Aqui B, C barra D, mais A, C, D? Sim, poderia botar o D em evidência, se botasse o D em evidência, ficaria B, C barra, mais AD. A mesma coisa do outro, pode ser.
Ah, certo. Poderia ainda botar o D em evidência aqui? Poderia. Tá? Ah, tudo bem. Aí Eu está aí de acordo com a identidade da álgebra booleana, mas aqui a gente botou só para ver a simplificação de acordo com o mapa de Carnot, tá? Uhum. Só isso. Bom, voltando, essas regras são importantes, pessoal. Não deixem de prestar atenção, porque muita gente erra nelas. Vou ser sincero e dizer logo de cara para vocês, muita gente erra nessas regras. Pode-se agrupar 2 posições, 4 posições, vou falar bem devagar para vocês entenderem, se não entender, pergunte. Ou 8 posições adjacentes. Você não pode simplificar 3 posições adjacentes. Você não pode simplificar 5 posições adjacentes. Você só pode 2, 4 ou 8 posições adjacentes. Tá? Selecione os blocos. Quando você pega aqui, o bloco que a gente está falando é isso aqui. Essas 2 posições é um bloco. Essas 2 posições é um bloco. Essas 2 posições é outro bloco, tá? Selecione blocos de posições marcadas que sejam tão grandes quanto possível. Ou seja, se você puder pegar 8 posições, pegue. Se você puder pegar 4, pegue. Tá? Então, o maior que você puder, pegue. O maior número de posições que você puder, pegue. Então, selecione blocos adicionais de posições marcadas que sejam tão grandes quanto possível e em menor número possível. Então, o maior número de posições dentro de um bloco e o menor número de blocos possíveis. Quando diz menor número possível, é o menor número de blocos possíveis. Mas que incluam todas as posições marcadas pelo menos uma vez. Ou seja, posição marcada igual a 1, tem que aparecer pelo menos uma vez em um dos blocos. De 2 posições, de 4 posições, de 8 posições. Posições marcadas iguais a 1 tem que aparecer pelo menos uma vez. Pelo menos uma. Pode ser mais de uma, volto a dizer. 0 não pode entrar em nenhum bloco. Posição 0, onde é a posição 0? Que aqui nem colocou tanto. Posição 0 é o que não está marcado, o resto aqui seria 0, tá? O que está em branco aqui é 0, certo? Posição 0 não entra em bloco. É permitido utilizar a mesma posição de valor 1, foi o que eu acabei de falar, mais de uma vez. É permitido usar a posição igual a 1 mais de uma vez. E posições negligenciáveis, X ou D. Esse X ou D eu vou deixar para vocês verem quando a gente fizer um projeto, tá? Na próxima aula a gente já vai ver isso. A gente fizer um projeto de circuitos. Então, posições X ou D, a gente vai entender quando é X ou D é a mesma coisa. Se tiver D na posição ou se tiver X, é a mesmíssima coisa. O que é que significa eles? Ou a posição é 0 ou a posição é 1. Tanto faz ser 0 ou 1 naquela posição. Aí você diz, que situação é essa? Eu já posso antecipar um pouco. São situações que aí realmente depende do circuito, que o circuito está aberto ou o circuito está fechado, o circuito daquela variável, né? A entrada daquela variável está aberta ou fechada, tanto faz. Ela não vai alterar a saída do circuito. Nesses casos, quando a entrada tanto faz estar aberta ou fechada, 0 ou 1, ela não altera a saída do circuito. Nesse caso, você coloca X, tá? Aí você diz quais são as situações, depende do circuito, tá? Depende do circuito, como você descreveu o circuito. Na próxima aula a gente já vai começar a fazer e já pegar um exemplo desse. Então aqui são os casos especiais que eu falei para vocês. Então aqui posições adjacentes na horizontal, certo? Como a gente falou para vocês. Mas veja, aqui são posições adjacentes na vertical. Se vocês olhem, quando ficam na extremidade. Posições adjacentes também na horizontal, quando estão na extremidade. Veja, se vocês olharem, eles só variam em uma das variáveis. A variável aqui, por exemplo, C é 0 e nessa C é 1. O D é 0 aqui. Desculpe, o D é 1. Espera aí um pouquinho. 0, 1, 0, 1. Eu que confundi. Aqui continua CD a mesma coisa. Quem vai variar é a variável A. A é 0 aqui, A é 1 aqui. Tá? Então, só varia uma variável aqui. Então, você pode pegar termos, extremidades na vertical ou extremidades na horizontal. Certo?
Aqui, pessoal, é o código de Gray que eu falei para vocês, que ele usa o código de Gray. Binário, então, 0, a gente faz 00, 1, 01, 2, 10, 3, 1. Em vez de colocar aqui 00, 01, 10 e 1, que seria a ordenação binária, a gente coloca o segundo código de Gray, 00, 01, 11, 10, tá? Por que esse código de Gray? Porque ele possibilita a combinação, digamos, de variáveis complementares, facilita, digamos, a eliminação. Aqui está algumas combinações que a gente falou para vocês. Então, se você pegar um bloco com 4, puder pegar, pegue. Não pegue 2 com 2, pegue 1 com 4 só. Porque se você pega uma quadra, que seria um bloco com 4, você elimina 2 variáveis. Se você pega um par, você elimina uma variável. Como vocês viram antes, a gente pegou um par, isso eliminou uma variável. Se você pega apenas uma unidade, nenhuma variável é eliminada, então não adianta pegar uma unidade. Se você pega um bloco com 8, tá? Se puder pegar, pegue, porque 3 variáveis são eliminadas. Então, por exemplo, mesmo na extremidade, 4 e 4, tá? Um bloco com 4 e 4, 8. É um bloco só com 8. Aqui um bloco só com 4. Um bloco só com 4 nas extremidades. E um bloco só com 8. Ok, pessoal? Dúvidas? Não. Não? Aqui também não. Não. Então, eu vou pedir para vocês, vou ainda fazer uma introduçãozinha, tá? A circuitos combinatoriais. Eu vou fazer uma introduçãozinha para a gente complementar na aula que vem, certo? Eu peço que vocês não deixem, quando eu digo não deixem, é com N maiúsculo, não de NA altinho maiúsculo, não deixem de fazer a lista de semana 4, tá? Aliás, de todas as listas, mas lista de semana 4. Porque ela tem vários exercícios, vocês vão fazer alguns, digamos, exercícios com mapa de Carnot, tá? Se bem que, desculpa, mapa de Carnot a gente vai na próxima semana, mas já vão treinar essa parte da álgebra, simplificações, tudo mais que a gente falou hoje, ok? Então, não deixem. Na próxima semana eu vou botar a lista com mapas de Carnot. Bom, circuitos combinatoriais e suas aplicações. O que a gente vai construir são circuitos combinatoriais. São aqueles em que a saída depende exclusivamente das combinações entre as variáveis de entrada, tá? Das combinações entre as variáveis de entrada. Pessoal, eu vou parar 10 segundos a aula, tá? Porque eu tenho uma reunião agora, 3 horas do colegiado. Só vou falar para o pessoal que daqui a pouquinho eu estou entrando, certo? Dê 10 segundos aqui para eu responder. Ô, Manuel, tá aí? Bom, vamos Tô. voltar? Opa. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Deixa eu fechar já Tá? Fechando aqui a página da lógica, né? Do simulador. Então, é o seguinte, a ideia de você fazer um circuito é o seguinte, você tem uma situação, tipo, eu tenho uma caixa d'água que entra tantos litros e a boia, a partir de determinado nível, ela vai sinalizar para outra que tem que fechar a caixa, e quando ela baixar, quando tiver em determinado nível, ela vai sinalizar que tem que abrir. Ou seja, isso é um circuito. Você vai descrever a situação que você quer. Quais são... Aí você, dentro da situação, você vai tentar localizar quais são as variáveis de entrada. Dentro desse circuito, quais são as variáveis de entrada. E dentro desse circuito, quais são as variáveis que importa, que são a saída. Então, quais e quantas são as variáveis de entrada, quais e quantas são as variáveis de saída, tá? Então,
quando você vai tentar descrever um circuito ou construir um circuito, você vai descrever uma situação, tá? Em que você vai tentar localizar quem são variáveis de entrada e quem são as variáveis de saída. Nesse circuito que vão executar uma determinada função, são circuitos combinatoriais, tá? A função mais direta, em que, particularmente, escutem bem o que está escrito aqui, são aqueles que a saída depende exclusivamente das combinações entre as variáveis de entrada. São aqueles que a saída depende exclusivamente das combinações entre as variáveis de entrada. A partir de uma situação que a gente está falando aqui, em que você vai descrever quais são as variáveis de entrada, quais são as variáveis de saída, quando a variável saída vai assumir um valor, quando vai assumir, ou seja, quando vai estar aberta, a saída é aberta, verdadeira, ou quando a saída é falsa, quais são as combinações das variáveis de entrada que vai resultar falso, quais são as combinações que vão resultar verdadeiro. A partir dessa descrição da situação, você vai descrever e fazer uma tabela verdade. E a partir da tabela verdade, a gente vai obter, isso vocês já vão fazer nessa lista. A partir da tabela verdade, vocês vão obter uma expressão simplificada, tá? E, bom, vocês vão obter uma expressão, tá? A partir da tabela verdade. Quando bota simplificada aqui, a partir dessa expressão, vocês vão tentar simplificar ela, ou através da identidade da álgebra booleana, das identidades da álgebra booleana, ou através diretamente do mapa de Carnot, certo? Bom, de uma forma ou de outra, tanto através do mapa quanto das identidades diretamente, você vai usar as identidades, porque no mapa você usa as identidades também para simplificar. Então, você vai tentar a simplificação vai fazer a simplificação através das identidades da álgebra booleana. A partir da expressão que você obter a simplificação, você vai obter um circuito. Eu acho que vocês já começaram a ver isso na lista passada, que a gente tinha lá um circuito, tá? E aí eu obtinha o contrário. Qual é a expressão? Aqui vocês vão fazer o oposto. Qual a expressão? Aqui é a expressão. Vocês vão obter um circuito com as portas respectivas, ok? Então, primeiro a gente descreve a situação, depois a tabela verdade, que vai dizer para quais entradas você vai ter saída verdadeira, quais combinações você tem saída falsa, e assim você vai tentar, de acordo com a situação que você descreveu antes. Com a tabela verdade, você vai obter uma expressão, e essa expressão vai então ser simplificada com identidade da álgebra booleana. Finalmente, a partir da expressão simplificada, você vai obter desculpe, o circuito, tá? Resultante. Então, a figura abaixo mostra o esquema de um circuito combinacional composto pelas variáveis de entrada e o circuito propriamente dito e suas variáveis de saída. Então, você tem as variáveis de entrada, você pode ter N variáveis de entrada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantas forem. A gente vai trabalhar aqui, particularmente, vamos fazer circuitos com 4 variáveis, tá? E, a partir do circuito, a gente vai obter as variáveis de saída. Também pode ser N variáveis de saída. Ok? Aqui seria um circuito. Aí, o que é que está dentro desse circuito? São as portas lógicas que a gente viu. AND, OR, NOT, NOT AND, NOT OR, SHOR, XNOR. Essas são as principais portas lógicas e suas combinações. Ok, pessoal? Dúvidas até aí? Não, tranquilo. Não, tá tranquilo. Então, por hoje, a gente vai parar, porque vocês estão vendo já, vamos começar a ter exemplos com 2 variáveis. Então, depois a gente faz 2, 3 e 4 na próxima aula, certo? Então, exemplo com 2, com 3 e com 4. Para se preparar para a prova, certo? E aí a gente faz a prova, certo? A prova vai ser, pelo que a gente viu, vai ser até esse ponto. Você diz, até que ponto? Vai ser até circuitos combinatoriais com 4 variáveis, ok? Considerando todas as portas, considerando funções que eu peço a vocês para fazerem exercício nessa lista, considerando circuitos, construção de circuitos a partir de expressões, construção de expressões a partir de circuitos, e assim por diante.
Ok? Ok, pessoal. Certo, professor. Professor, Certo. só uma dúvida da prova. Vai ser a B1 mesmo ou vai ser uma parte da B1? Vai ser a B1, já seria a B1, certo? Agora, o que eu estou pensando, Rangel, em fazer, eu ainda não fechei ainda na minha mente como vai ser essa parte, mas é bem provável que a gente faça equipes. Se vocês quiserem já se organizar em equipes de 4, 5, até 4, não, 4, até 4 pessoas, para a gente fazer circuitos, tá? Naquele simulador, certo? Então, depois da B1, eu vou pedir para vocês fazerem uns projetinhos, tipo uns circuitos, tá? Por exemplo, subtrator, somador, essas coisas. Coisas simples que vocês vão fazer mais adiante em sistemas digitais mais complicados, entendeu? Então, eu estou com essa ideia de a gente fazer entre a B1 e a B2 alguns projetinhos, que aí vocês colocam, assim, eu coloco uma tarefa, e vocês fazem como vocês têm feito a lista, né? Fazem o projeto, salvam no arquivo e baixam, tá? Ou baixam o link, eu não sei como é que aquele simulador faz o salvar, né, o arquivo. Se ele salva, você pode botar em separado, ou se você bota o link. Eu não sei, aí a gente precisa dar uma descoberta em cima disso, tá? Mas eu estou com essa ideia de vocês fazerem os projetinhos entre a B1 e a B2. Ok? Beleza. Então, Professor, como tem que colocar a nota, eu vou fazer a B1 mesmo em dia 9, né? A gente coloca a nota, assim, até dia 16 eu estou colocando, e no decorrer do coisa, até junho, a gente faz um projeto pelo menos, tá? Porque, de qualquer forma, esse semestre ainda vai ser apertado. Tá? O outro semestre foi mais apertado ainda, foram 10 semanas, como todo mundo sabe, né? E esse semestre, como é que eu digo, vai ser menos apertado, mas vai ser apertado ainda. Tá? Ok? professor, o slide da aula de hoje, tá onde? Tá Tem no Moodle. disponibilizado? Tá no Moodle. Tá no É de Moodle. qual semana? Hã? É. Como é? Ah, é o material de semana 4, né? Matéria semana 4. Beleza. Toda semana, já vou dizer para vocês, toda semana, pessoal, então, tá sempre disponível no Moodle, todas as semanas, tá? Todas as semanas, sem exceção, estão disponíveis no Moodle. Então, assim, podem ir lá. Se tiver algum problema, falem. Mas Professor, onde é que a gente poderá achar Oi. a aula que está sendo gravada? Na verdade, eu vou receber, porque eu que criei a sala, e aí vocês pedem autorização, eu permito, assim que todo mundo for pedindo, eu vou permitindo, e cada um que achar interessante, baixa. Tá? Ok. Uma semana depois eu vou deletar o arquivo. Mas a gente não tem acesso não, professor, ao link. Não, é isso que eu estou falando. Não, acho que vocês... Ah, tá. Eu vou colocar o link Coloca lá no Moodle. na página do Moodle, isso. Quando vier, eu coloco o link na página do Moodle. Aí vocês vão tentar acessar e não tem autorização. Eu tenho que autorizar. Isso. Aí eu autorizo e vocês acessam. Tá? Na hora. Beleza. Tá certo? Valeu, pessoal. Bom fim de semana. Um abraço a todos. Valeu, professor. Um abraço. Você também, professor. Até mais. Tchau. Eu vou lá que Até eu tenho mais, uma pessoal. reunião agora. Não posso nem ficar muito. Já me chamaram aqui. Até mais. Tchau. Até mais.